serviço de consultoria tributária. É a recuperação de crédito. Vamos traduzir isso? Eu adoro traduzir as coisas. O que é recuperar crédito? O seu cliente pagou tributo a mais. Ele deveria pagar 100, pagou 120. Você vai recuperar os 20. É isso. Então, recuperação de crédito sempre acontece quando o seu cliente pagou a mais. É isso daí que acontece. Você vai ver que o seu cliente pagou a mais e vai falar: o fisco é o seguinte, ele pagou a mais, ó, me dá de volta. Exemplos de quando o seu cliente pode estar pagando a mais. Exemplo, talvez ele esteja um cliente que vende mercadorias. As mercadorias, elas são todos os produtos, né, neste mundo, eles têm um código. É como se fosse o RG do produto. Todo produto. Este celular aqui, ele tem um código que se chama NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Este outro taça aqui, ó, tem um código que eu não sei qual é. Quem define isso é quem fabricou o produto, é o engenheiro. Qual é o código? Tem um monte de código. Os NCMs da vida. Se o seu cliente tiver cadastrado o produto dele no código errado, ele vai estar pagando o tributo errado, porque é o NCM que define qual é a alíquota. Qual é a alíquota do IPI? Qual é a alíquota do ICMS? Vou dar um exemplo prático. Pão. Tem vários pães que não pagam tributo. Alguns pães. Outros já pagam. O que não paga tributo, geralmente, é o pão francês, que tem lugar que chama de cacetinho. Qual que é outro nome que dão pro pão francês? Pão de sal. É tudo a mesma coisa. Mas se for um pão de forma, de castanha, aí paga tributo. Percebe que tudo é pão? Mas um é classificado num código e o outro é classificado no outro. Você descobre isso, você arruma e pega o dinheiro de volta. Outro exemplo que o seu cliente pode estar pagando tributo a maior, INSS acima do teto, isso para pessoa física, por exemplo. Pessoa física que tem vários vínculos de emprego. Quando você trabalha em vários vínculos de emprego, seu INSS já vem descontado da sua remuneração. E tem um limite, gente. Ninguém pode se aposentar ganhando mais de... Eu não lembro quanto que é o teto. É 7.200 e pouco, 800 e pouco. Alguém me ajuda se alguém lembrar. Então, se você estiver recolhendo, quando você tem vários vínculos de emprego e todo mundo desconta um pedacinho, quando você vai somar os descontos todos, ultrapassou o limite. Você está pagando imposto a maior, você pode pegar esse dinheiro de volta, percebe? Então tem várias situações que o seu cliente pode estar pagando imposto a maior. Empresas do Simples Nacional que vendem produtos com PIS/COFINS monofásico, por exemplo. Que produtos é esse? Produtos de maquiagem, higiene, shampoo, condicionador, autopeças. Esses produtos, o tributo é pago, PIS e a COFINS é pago lá na fabricante. Quem fabrica que paga tudo PIS/COFINS da cadeia inteira, da cadeia produtiva inteira. Então ninguém mais precisa pagar. Tem um monte de gente, de empresa do Simples, pagando esses tributos a maior. É um outro exemplo que você pode pegar dinheiro de volta. Recuperar tributo que seu cliente pagou a maior. Daí você tem que conhecer o seu cliente. Alguma coisa que ele fez que pagou a mais, você pega de volta. Esse é sensacional, porque muitos não dependem do judiciário e você cobra no êxito. Eu cobro sempre um valor inicial e depois um valor do êxito, tá bom? Eu não sei vender trabalho como tributarista. Eu tenho medo de não achar clientes. Eu te compreendo, tá? Porque esse é um medo normal que, inclusive, euzinha também tenho. Mostra que você tem preocupação com as pessoas. O seu foco não deve ser a venda. O seu foco deve ser a seguinte pergunta: como que eu posso ajudar o meu cliente a ter mais lucro por meio de pagar menos tributos ou recuperar tributos que ele pagou a mais? Se você focar em responder essa pergunta, vamos dar um exemplo. Você conhece uma oficina mecânica. Você vai pesquisar como é que eu posso ajudar uma oficina mecânica a pagar menos tributo e logo ela ter mais lucro. Você vai perceber que uma oficina mecânica pode estar tributando no anexo errado do Simples Nacional. Você pode perceber que ela vende autopeças e tem PIS/COFINS monofásico para recuperar. Você vai lá querendo ajudar. Essa mentalidade que vai tirar o peso de você não conseguir vender. Porque provavelmente você está encarando venda como aquele vendedor chato que te empurra algo que você não quer naquele momento e que não vai ser útil para você depois. Em tributário, não pode ser assim. Se a sua mentalidade for: como eu ajudo meu cliente a ter mais lucro pagando menos tributo ou recuperando o tributo que ele pagou a maior, eu tenho certeza que as conversões, os clientes vão começar a vir e a fechar com você naturalmente.